Você sabe, existem por aí, as pessoas, elas só vão à igreja se tiver show. Se ali tiver muita coisa boa, então elas vão. Elas vão para entretenimento. A casa de oração para todos os povos virou uma casa de diversão. E o rock que entra dentro da igreja, aparentemente santificado por uma letra, e o rock and roll, que é um estilo estritamente diabólico, faz parte dos nossos cultos. O mundo vai entrando dentro da igreja, o púlpito virou lugar de anedotas, de brincadeira, de risada. A Bíblia tem sido deixada de lado. Você consegue perceber, querido, que a ação do diabo já não está mais nos bares, nas boates e nas baladas? A preocupação de Satanás está com a igreja e ele tenta entrar na igreja. E nós estamos preocupados conosco, em defendermos a placa da nossa igreja, em provarmos para os outros que nós estamos certos, que outros estão errados. A nossa igreja virou uma casa de diversão, não nos preocupamos com mais ninguém. E aí eu encontro Neemias no verso 4 dizendo: quando eu ouvi essas palavras, que os meus irmãos estavam sofrendo, que eles estavam recebendo opróbrio, que os muros estavam derrubados, que as portas queimadas a fogo, que as pessoas viviam em aflição, olha a reação de um líder espiritual. O verso 4 diz: quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Querido, um judeu tinha a obrigação de jejuar apenas no dia da expiação, mas ele continuou ali jejuando, chorando e orando. Neemias é um líder que se importa, que chora, que sofre. E agora eu pergunto, onde está a angústia dentro da igreja de Cristo? Nós não vemos mais as pessoas angustiadas, sofrendo por causa do pecado que carregam, por causa da luta interior que deveriam ter. Querido, você entende? Tudo que Satanás quer é tirar de dentro de você a luta espiritual, para que você pense que está tudo bem. E aí então as pessoas aceitam o cristianismo sem profundidade, sem entrega, sem a morte do eu. E elas vivem dentro da casa de oração, que agora virou uma casa de divertimento, com a influência do mundo dentro da igreja. E a igreja não consegue abençoar o mundo, não consegue transformar o mundo, porque nós não estamos transformados. Talvez porque a gente não se importe com os outros. E a prova maior disso é que nós não estamos nos importando nem mesmo com a nossa salvação. Trocando o céu pelo nada dessa terra. Neemias, ele chorou. Quando ele ouviu, ele se assentou, ele parou o que ele estava fazendo e ele chorou. E ele começou a jejuar, ele começou a orar. E todo o capítulo 1, depois você leia, é a oração de Neemias ao Deus do céu, o único Deus verdadeiro. Querido, Deus quer usar você na guerra entre o bem e o mal. Ele quer que você influencie positivamente o mundo. Agora entenda, eu e você precisamos reconstruir as muralhas para proteger a nossa família, para proteger o nosso coração. Nós precisamos reconstruir nossas igrejas. Nós precisamos jogar fora tudo aquilo que o mundo tentou colocar para dentro. Nós precisamos de uma reforma na música nas nossas igrejas. Porque nós não podemos colocar os ritmos do mundo com uma letra de Jesus e falar que isso é música sacra, que isso é música de adoração. Querido, para que a igreja de Cristo possa influenciar o mundo, eu acho que a gente vai ter que se submeter ao oleiro e permitir que o vaso se quebre, para que o oleiro refaça como ele achar devido. Como ele achar devido. As nossas igrejas não estão cumprindo o papel profético delas, de abençoar o mundo, de transformar o mundo. Pelo contrário, nessa guerra de influências, enquanto a igreja influencia o mundo entra dentro da igreja. Nessa guerra, parece que nessa queda de braço nós estamos perdendo. Agora, se nós nos humilharmos diante do Senhor, se os líderes, como Neemias, se levantarem, se forem fiéis à Bíblia, se forem fiéis à verdade, se essas pessoas estiverem dispostas a ter um quebrantamento de espírito,
passarem por uma reforma litúrgica nas igrejas, uma reforma de coração, um reavivamento sincero e genuíno, sem nenhum tipo de presunção. Se nós voltarmos ao Evangelho, se nós nos despertarmos para as verdades da palavra do Senhor, se voltarmos a passar tempo com as Sagradas Escrituras, Deus irá fazer uma reforma na nossa vida e nós teremos então uma reforma na Igreja de Cristo. Querido, eu e você temos a responsabilidade na nossa geração de transformarmos o mundo, nem que seja uma vida de cada vez, mas esse é o nosso papel. Não é hora de começarmos a reconstruir aquilo que Satanás destruiu. É hora de começarmos a reerguer as muralhas. Talvez a gente tenha que estar com a argamassa em uma mão e com uma espada na outra. Atentos, vigilantes, trabalhando pelo Senhor, mas atentos, porque é um inimigo tentando destruir o templo, tentando destruir Jerusalém, que é a sua igreja, é a minha igreja, é o seu coração, é o meu coração. Mas se formos como Neemias, então, querido, entenda, em 2 meses, as muralhas foram reerguidas, em 2 meses. Deus consegue fazer tudo em tempo recorde, porque Ele nos ama e quer o nosso melhor. Eu sei que dentro do seu coração, querido, às vezes existem sentimentos de que você é só um menino. Eu também sou, apenas um menino. E por trás da nossa armadura, só existe esse menino. Nós estamos lutando, mas o meu coração tem medo e o seu também. Mas esse é o momento, querido. Se nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele nos usará mesmo como meninos.